enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast da enfermagem, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva. E esse é o Enfermagem Pode! Ana, hoje a gente vai começar fazendo exercício aqui, ó, respiração, tá? Vamos meditar um pouquinho, ficar bem zen, conta até 3, melhor, conta até 7. Conta aí até 7, tá? Vamos fazer, sabe o que? Ho'oponopono. Como é que é? Você vai repetir, eu vou falar, você vai repetir, tá? Beleza. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso, a gente precisa treinar, menina. bom? Ter paciência para poder, o quê? Ser um grande líder na enfermagem. Olha isso. Até para nos ajudar, óleos essenciais para a gente respirar fundo, Ai, que maravilha. tranquilizar. Olha que lindo. Tranquilizar, não adianta ficar acelerado, né? Não é? Porque para ser um líder na enfermagem, não adianta o desespero. A gente tem que estar o quê? Equilibrada, né? Precisa de muito Paciência. equilíbrio, inteligência emocional. Muita. Paciência também, né? Isso. Tem que ter muita. Mas já falando em 7, contar até 7, lembrei que a gente tá com uma pessoa aqui Que entende tudo. desse assunto. Com certeza. Não é de meditação, é de liderança. De liderança, de liderança. Bom, a gente pode perguntar também se sabe de meditação. Vai que, uma né? forma de tranquilizar as coisas. Isso. Quem sabe ele também sabe. Muito bem. Então, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vindo, Alexandre Sete. Obrigado. Olha, é muito interessante falar sobre liderança, né? Liderança é sinônimo de ter inteligência emocional. Que traz tudo isso que vocês falaram aí. Muito bem, viu? Estamos alinhados, hein? Ou seja, não é à toa que ele está aqui, né? Isso mesmo. Estamos aqui com um grande enfermeiro, gerente de enfermagem num grande hospital de Belo Horizonte, referência em liderança, super bem conceituado, uma pessoa maravilhosa, incrível, né? E é um prazer ter ele aqui. Chique, Chiquérrimo, importante. Tudo, menino, não é? Não é? Ele enfermeiro, gestor. O Alexandre tem muitas coisas para dividir aqui com a gente. Eu tenho certeza que ele vai inspirar muitos de vocês. Mas, antes da gente iniciar essa conversa maravilhosa com o Alexandre, eu quero convidar você que está aqui com a gente para conhecer as redes sociais do Corém MG. Sim, o Corém MG é multiplataformas e se você quer saber de tudo o que acontece na enfermagem, você precisa de estar por dentro das nossas redes sociais. Então siga o Corém no Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém, e também no site do Corém, www.coremmg.gov.br. No site do Corém, além de saber das informações, você também tem acesso a serviços e várias documentações. Então, se você quer saber de tudo o que acontece na enfermagem, siga o Corém nas redes sociais. Não é não, Lu? Isso mesmo, Ana. Então, quem ainda não segue, corre lá para seguir o Corém. E, gente, está assistindo aqui o podcast? Então aproveita, curte, comenta e compartilha com todo mundo, que todo mundo merece ver esse episódio, porque ele vai ser fantástico. E a gente vai falar de um assunto muito importante. É liderança. Isso aí. Então, fiquem ligados, não deixem de curtir, gente. Dá uma pausa aí, já curte, porque vai valer a pena. Então, bora começar esse bate-papo, né, Alexandre? A gente está muito feliz. Sabe tudo de liderança. Exatamente. Mas antes da gente começar propriamente a falar, né, desse tema, conta pra gente a sua história na enfermagem, como que começou e como que você chegou onde está hoje, se tornou esse líder aí tão reconhecido na enfermagem. Olha, a história da enfermagem, eu falo que eu fui escolhido pela enfermagem. Parece até um jargão, mas não, mas fui escolhido. Eu sou do interior, né, de Joaquim Felício. Falo com muito carinho dessa cidade. E vim para Belo Horizonte, comecei a estudar, fiz patologia clínica e me interessei pela área de saúde. E a enfermagem surgiu no meu coração que eu queria fazer algo para cuidar de gente, para cuidar de pessoas. E aí surgiu essa sementinha no meu coração que foi crescendo, crescendo, crescendo e virou um propósito de vida, né? Meu, assim, na arte do cuidar, não só do cuidar que está em cima da cama, mas do cuidar das pessoas como liderança e tudo mais, etc. Isso se tornou um sonho, um propósito da minha vida. Então, eu fui fiz a faculdade, comecei o estágio muito cedo, e daí fui crescendo, fui estagiário, depois eu fui enfermeiro assistencial,
e fui galgando, fui crescendo dentro da enfermagem aí. E por que eu fui crescendo? Porque, primeiramente, a gente tem que buscar humildade, buscar aprender com os outros, né? Não adianta eu chegar impondo, mas eu tenho que chegar agregando, somando, trocando experiências. E isso foi fazendo com que eu fui crescendo na enfermagem, me tornando uma referência na terapia intensiva. Depois eu fui para o pronto atendimento, depois eu fui para a urgência e emergência, vamos dizer assim. E hoje, atualmente, na gerência da enfermagem de vários setores. Então, eu vejo assim que a simplicidade, a troca de conhecimento, entender que o outro também é fonte do seu autodesenvolvimento, você desenvolve o outro e você auto-desenvolve, aí você vai galgando isso no dia a dia e vai alcançando seus objetivos profissionais, chegar onde eu estou hoje. Bacana demais. Isso que você falou, né? De saber que o outro também faz parte disso, dessa jornada. A gente cresce com isso, né? Eu estava ouvindo um podcast hoje. A gente está em podcast, eu ouço podcast, tá? Com certeza. Com uma entrevista com a Hortência. E ela... A Hortência é ex-jogadora de basquete, né? E ela falando sobre isso, que a rivalidade que tinha entre ela e a Paula, na época que elas jogavam basquete, mas que foi isso, saber que tinha uma pessoa ali também, à altura, que fazia ela ser melhor também. Que elas nunca foram inimigas. Era uma competição ali saudável e que, muitas vezes, essa questão da outra pessoa ali também ter esse papel na sua vida, de te ajudar a evoluir, crescer, e na liderança os desafios são muitos, né? Exatamente. E eu acho interessante, Luísa, na sua fala, porque a gente, como liderança, a gente tem que colecionar boas histórias. E por que não crescer levando as pessoas com você? Por que não criar esse ambiente do crescimento, do desenvolvimento, da realização de sonhos, né, de fazer com que as pessoas possam sonhar no seu local de trabalho? Pode chegar, às vezes ela está ali num determinado cargo que não é aquilo que ela quer no momento, mas o que a gente vai contribuir para o crescimento dessa pessoa. A gente aguça nas pessoas o engajamento com isso, o sentimento de pertencimento ao lugar, né? E facilita também a liderança, porque você começa a inspirar a sua equipe, a crescer, a não ficar pensando a mesma coisa, pensar que ele pode crescer, que ele pode evoluir e que tem a liderança também que vai somar na vida para essa evolução, sabe? Isso é extremamente importante dentro da liderança, para engajar a equipe, trazer a equipe nesse desenvolvimento. E entender que o outro não é o seu concorrente, ele é uma fonte do seu autodesenvolvimento. Então, todo mundo tem as suas habilidades e competências. Tem outros que fazem um trabalho melhor do que eu. Por que não deixá-lo fazer e honrá-lo com aquele trabalho? Então, eu vejo que na liderança é isso, a gente trabalhar os nossos talentos, primeiramente, conhecer quem são as pessoas que a gente trabalha. Porque aí a gente vai trabalhar o que nós vamos fazer com cada grupo de pessoas para que a gente consiga o nosso resultado final. Eu já vou deixar, então, já tem autonomia, ele já vai fazer as coisas com mais autonomia. O outro não, ele vai precisar da sua mentoria. Isso não significa que ele não é talentoso. Cabe a gente, como liderança, ter um olhar para moldar essa liderança e descobrir esse talento que a gente tem. Nossa, Alexandre, sua fala é muito assertiva e eu me lembrei de algo que desde que eu aprendi a ser gestora, porque a gente vai aprendendo ao longo do caminho, mesmo fazendo pós-graduação e tudo mais, é sendo líder que a gente aprende também a ser líder, é sendo gestor que a gente aprende a ser gestor. E uma coisa que eu aprendi nessa trajetória é que às vezes as pessoas pensam assim, qual que é a liderança correta e tudo mais. E eu sempre pensei dessa forma. O líder que a sua equipe, você precisa de entender qual que é a liderança que a sua equipe precisa. Exato. Então, é exatamente o que você falou. Você precisa de primeiro conhecer a sua equipe para entender qual tipo de liderança você precisa de exercer para ela. Exato. Às vezes é uma liderança mais participativa, quando as pessoas já são mais desenvolvidas. Às vezes é uma liderança que precisa de determinar algumas coisas até que aquelas pessoas se desenvolvam. Então, isso é muito importante. E aí, pegando um gancho na sua fala, né, de desenvolver as pessoas e de engajar as pessoas, a gente fala muito de liderança, às vezes pensa só em habilidades técnicas, porque sim, é importante, né? É necessário que a gente tenha habilidades técnicas. Mas a gente começou falando aqui de habilidades comportamentais. E aí, para desenvolver essa liderança, engajar as pessoas, quais são as principais habilidades comportamentais que você acredita que o enfermeiro precisa de ter? Olha, eu vejo que o enfermeiro hoje ele precisa muito de ter a inteligência emocional, trabalhar essa inteligência emocional, porque ele vai estar lidando com a dor do outro, né? E esse limiar de dor, de ansiedade, de medo, de insegurança,
ele varia de pessoas para pessoas, né? Então ele tem que ter inteligência emocional para lidar com isso, tem que ter inteligência emocional para lidar com a própria equipe, com o desenvolvimento da equipe, não é perder tempo, é investir tempo nesse desenvolvimento, né? O outro ponto que eu vejo muito importante como competência é a questão do conhecimento, buscar conhecer o que está fazendo, conhecer as pessoas, ter habilidade de gestão de pessoas. Porque como que eu vou trabalhar no ato do cuidar, sendo que eu não conheço a minha equipe e não cuido da minha equipe? Sim. Não sei das necessidades da minha equipe. E eu vejo muito interessante a gente partir para alinhar a expectativa com a nossa equipe. A partir do momento que eu alinho a expectativa, eu conheço mais meu time de trabalho e eu vou fazer treinamentos ou capacitações mais focadas na necessidade da minha equipe. E a gente tem que parar de levar todo mundo para a sala e dar treinamento, por exemplo, a competência e liderança. Vai lá, coloca todo mundo na sala e dá o treinamento de liderança. Quem são esses líderes? O que cada líder precisa? O que eu preciso desenvolver individualmente em cada um? Para uns, igual eu já falei, eu vou só apontar o caminho. Para outros, vou ter que pegar na mão, caminhar no caminho com ele. Né? E aí, quando eu caminho, eu empodero, eu trabalho a autoconfiança, e aí eu trabalho o pertencimento dessa pessoa. Então, eu vejo que, tipo assim, as competências que nós precisamos ter é inteligência emocional, buscar a gestão de pessoas, a questão do conflito, a gestão de conflito, ter habilidade para gestão de conflito. E hoje vivemos num tempo que é muito fácil fazer simulações para treinar a equipe mesmo na gestão de conflito em outros pontos. Hoje, o conhecimento está aí para todo mundo. Então, cada um é o buscar de cada um. O que cada um está buscando? O que ele quer ser? O que ele quer fazer diferença, né? Isso mesmo. São competências essenciais e que você falou no início. A gente precisa buscar o conhecimento. As pessoas acham que, às vezes, essas habilidades comportamentais, a gente nasce com elas, ou então eu sou ou não sou assim. Não. Precisa de desenvolver, a gente aprimorar. Estuda, a gente aprimora, né? Tem muito de neurociência nisso, então a gente precisa buscar esse conhecimento, não é simplesmente achar eu sou ou não sou assim. Nasci com isso a ou gente não tem? desenvolve da mesma forma que a parte técnica. Luísa, acrescentando um pouquinho, é muito importante quando eu quero desenvolver o outro, eu ter a habilidade de me autoconhecer. Porque quando eu me autoconheço, eu sei aonde eu posso me levar. E como, às vezes, eu vou desenvolver a minha equipe e eu vejo que tem uma questão que eu tenho que desenvolver na equipe, mas eu preciso, primeiramente, desenvolver isso em mim, para que eu desenvolva o outro. Sim. Então, a gente tem que olhar o outro, não afastar do outro, porque ele tem uma habilidade que é uma fraqueza e é um ponto de que eu tenho que melhorar. Então, uma das receitas da liderança que eu falo é se autoconhecer para saber onde pode se levar. Ponto de partida é esse, exatamente, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Né? Muito bem. O Alexandre, a gente viveu, né, não distante, a pandemia né, da Covid-19, que trouxe muitos desafios para a saúde global, e eu imagino que você, enquanto liderança de um grande hospital, viveu muitos desafios. Sim. E aprendeu muito, né? Deve ter tido experiências e aprendizados grandes. O que você tira de mensagem? Como que você enxerga o papel da liderança nessas situações? Como que foi esse momento para você? Eu entendo que o papel da liderança nesse momento, mesmo num tempo de incerteza, que a gente também estava descobrindo tudo com a pandemia, é a gente transformar a tempestade no copo d'água, e não o copo d'água na tempestade. É a gente trazer o controle. Por mais que a gente tenha o nosso tempinho reservado lá para autorreflexão, tudo mais, etc., mas para a equipe, você tem que estar lá junto, cuidando, mostrando que vocês estão junto com eles ali, buscando esse apoio mútuo. Falar, a gente está junto com você, nós não estamos distantes, esse desafio é grande, mas ele não é só seu, ele é nosso. Sabe, dando essa segurança para a equipe. Né? E a partir do momento, a gente fala muito assim, cuidar de quem cuida. A gente tem que tirar isso da teoria e trazer para a prática, para a vivência, para a filosofia no campo de trabalho mesmo, sabe assim? Então eu vejo que o grande aprendizado é olhar um para os outros, né? Eu falo, quem me conhece, eu sempre cito assim, o Otto Lara Rezende fala de tanto ver, não vejo mais. Então o nosso grande desafio é todos os dias, mesmo após a pandemia, é ver as pessoas que a gente trabalha com ela, é ver essas pessoas, as histórias delas, no período da pandemia, o que trouxeram, o que fez com que eles viessem trabalhar e estar lá com a gente fazendo o trabalho com a excelência deles, é conhecer as pessoas, é aproximar das pessoas, às vezes um toquinho no ombro, um bom dia, significa muita coisa e muda o dia daquela pessoa.
Então, na pandemia, a gente fez muito isso. Voltou o olhar da psicologia do hospital para a equipe, para cuidar de quem cuida, a gente com gestões mais próximas da equipe, dando um apoio, fazendo o papel junto com eles ali para a coisa acontecer. Então, eu vejo que a proximidade traz segurança para a equipe. Isso traz conforto e diminui conflitos e melhora a comunicação. Com certeza. Você falou muito de equipe e eu acredito muito em todos nós que trabalhamos com saúde, a gente consegue entender que trabalhar com saúde é trabalhar em equipe. E não só a equipe de enfermagem, mas equipes multidisciplinares. Você deu exemplo aí de, principalmente na pandemia, em momentos mais difíceis, para pacientes mais complexos, a gente precisa de vários conhecimentos. E o trabalho da equipe multidisciplinar é fundamental. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses desafios de trabalhar com equipes multidisciplinares. O que você vê hoje como o maior desafio entre essas relações entre os diferentes profissionais para que a gente consiga um melhor tratamento para o paciente? Eu vejo uma grande oportunidade de melhoria, né, na seguinte questão. Às vezes a gente quer um papel da equipe multidisciplinar, mas eu não alinho com ele qual o papel que eu quero ter. Qual que é o papel e a responsabilidade de cada um dentro da equipe multidisciplinar. Uhum. Aí eu trago, quando eu alinho o papel de cada um, eu trago o paciente para o centro e a partir da necessidade do cliente, do paciente, eu articulo todo o meu saber da equipe multidisciplinar em prol do meu objetivo ali. Se é a alta desse paciente, ou se é a reabilitação desse paciente e tudo mais. E quando eu saio da pessoalidade, trabalho as expectativas, alinho isso com todos e vejo o paciente como fonte do que eu tenho que fazer para ele, eu melhoro essa interação. Então, eu melhoro a adesão. Nós não estamos falando do que é bom para a Ana ou bom para o Alexandre, nós estamos falando do que é bom para o paciente. Então, a gente traz um profissionalismo maior e a gente ganha nos objetivos que nós precisamos, das nossas metas com aquele paciente ali. Excelente. Esse Esse é um caminho excelente. O que acontece, que eu vejo muito na prática, é que esse trabalho multidisciplinar, quando a gente fala equipe multidisciplinar, muitas pessoas, eu gostaria de ter uma equipe multidisciplinar, é o médico, fisioterapeuta, nutricionista, fono. Só que muitas pessoas enxergam esse papel da equipe multidisciplinar como uma forma de terceirização do serviço. Com certeza. Não a colaboração, um trabalho em equipe, mas eu quero para poder terceirizar, eu quero passar isso para o fisioterapeuta, isso para o médico, isso para a fono, e a gente precisa ir numa direção contrária, que é o que você falou, colocar o paciente no centro ali e fazer um trabalho colaborativo. O que nós podemos juntos, né, criar como um plano ali de ação, de cuidado para esse paciente, sem querer terceirizar e empurrar, porque eu vejo muito isso. E é um colaborando com o outro, contribuindo com o outro e também deixar de lado aquela questão de reclamar do outro, ou brigar com o outro. Eu falo bem da minha equipe de enfermagem, mas eu reclamo do fisioterapeuta e falo isso pro paciente. Porque o fisioterapeuta tira o paciente do leito e depois não coloca. Porque a nutricionista agora não veio aqui ver a mudança. Isso é muito ruim, até para a impressão do paciente, para a segurança do paciente. Então, trabalhar em equipe, né, trabalhar com a equipe multidisciplinar, como a Luísa bem disse, não é só ter várias pessoas, mas realmente trabalhar como equipe, um junto com o outro, colaborando com o outro, não expondo um ao outro, ou brigando um com o outro, ou disputando quem manda mais, quem sabe mais, não é isso. A gente precisa de agregar, né, porque os nossos conhecimentos, eles são complementares. E o paciente precisa de todos eles, mas a gente precisa de trabalhar em equipe para que isso apareça. Né? E a gente tem ferramentas que a gente utiliza, né? Por exemplo, o round multidisciplinar, ele alinha a expectativa, aproxima mais a equipe, né? Porque cada um está falando da necessidade daquele paciente ali, a gente vê que não tem essa questão da pessoalidade, facilita o entendimento de cada um e traz aquela equipe multidisciplinar que está naquele caso ali, que às vezes não necessariamente vão estar todos os membros da equipe multidisciplinar, para a mesma página, para o mesmo objetivo. É muito importante, gente, a gente saber que lidar com a equipe, seja ela qual for, o óbvio, ele tem que ser dito. Ele não pode ser subentendido. Então, isso é óbvio, fale. Porque é dali que vai sair o erro, é dali que vai sair algum problema ali. Então, fale, alinhe a expectativa. E eu falo o seguinte, que a receita que a gente tem para a interação da equipe multidisciplinar é a gente saber o cor do olho um do outro. E quando eu falo a cor do olho um do outro, Luiz, eu estou falando de relacionamento. Como que eu quero que o outro participe de um cuidado, sendo que eu não conheço ele? Se eu não sei quem é. Eu só preciso dele quando eu
preciso de um cuidado ali? O que eu posso aprender, o que eu posso aperfeiçoar com essa equipe multidisciplinar? Eu falo que a relação humana, ela nos molda, mas ela só vai nos moldar a partir do momento que a gente permitir que molde. Porque senão, eu fico fechado naquele quadradinho do meu conhecimento da enfermagem ali. E a gente tem que parar um pouquinho, Ana, de sair, de falar muito que tudo, a área do cuidar é amor, é amor, é amor. É amor, mas é ciência também. Mas precisamos fazer ciência, precisamos articular. E a gente potencializa isso a partir do momento que a gente conhece o saber de cada um e soma esses saberes ao que você sabe também. Faça essa troca. Uma habilidade que a gente precisa trabalhar muito é a comunicação. Exato. Com certeza. Porque de onde parte tudo ali. Exato. E ainda você enxerga como uma deficiência ainda a comunicação entre as equipes e como que a gente pode melhorar essa comunicação entre os membros? Hoje eu vejo que a gente tem que evoluir ainda em relação à comunicação de uma forma geral. Por que tem que evoluir? Porque eu crio aquela expectativa do outro, que ele já sabe o papel dele, ele entende o papel dele. Entende mesmo? Ele sabe o que está sendo esperado dele? Isso está claro? Por que eu estou falando da comunicação partindo deste princípio? Porque se eu entro numa instituição, qual que é o meu papel, a minha responsabilidade dentro daquilo que eu vou exercer? A partir do momento que eu deixo isso claro, as outras cascatas hierárquicas aí, isso vai acontecendo, vai fluindo organicamente. Que eu estou aqui não para brigar com você ou ter algo pessoal com você, mas para cumprir aquele propósito que eu estou com ele ali para fazer. E aí, no dia a dia, a gente tem que comunicar, a gente tem que conversar e fazer a pergunta certa. Sabe? Não é, vocês entenderam o que eu falei? Não. Qual o entendimento de vocês em relação a esse assunto? Porque aí eu consigo fazer com que as pessoas elas reflitam do que foi falado. E aí eu consigo fazer o ponto de controle se realmente eu estou sendo eficaz ou não. A gente tem que parar de comunicar para a gente. Eu tenho que comunicar para o outro. O outro está entendendo o que eu estou falando? Sabe? Isso é extremamente importante. E a gente é um exercício, sabe, Luísa? Não é algo assim, opa, acabou. Não, é um exercício. É diário. É fazer a pergunta certa, é entender a necessidade, é entender os públicos que você tem para comunicar com esse público, como que você vai comunicar com cada um, né? E parte disso para você melhorar isso no dia a dia. Fácil não é, mas é possível. É super possível. E a gente tem que começar a estimular a nossa equipe, gente, de sair da fazeção para pensar no fazer. Então, as perguntas certas fazem com que as pessoas pensem no fazer e não façam porque tem que fazer. Excelente. Você está abordando um assunto que tem tudo a ver com desenvolvimento. Nós estamos falando aqui sobre vários itens que precisam ser desenvolvidos. Habilidades comportamentais, além de habilidades técnicas, comunicação, inteligência emocional, trabalho em equipe. E isso, como você disse, é um processo, é contínuo, é todo dia. E aí, como é que você estimula esse desenvolvimento contínuo da sua equipe? Tem algum programa de educação permanente? Como que você desenvolve isso como instituição e também para cada um dos colaboradores? Porque as necessidades são diferentes, né? Exatamente. E é interessante porque não é uma receita de bolo, Ana. Não é. E nem pode ser uma receita de bolo. Se for, tá errado. Gente, eu não vou falar de novo. Todo episódio a receita de bolo aparece. Não, agora você vai ter que falar. Olha que não foi nem combinado isso, hein? Curioso. Eu vou repetir. Esse negócio de receita de bolo aparece. Até todo mundo aprender, né? Todo podcast, gente, eu vou falar. Isso é bom. Até todo mundo aprender. Gente, fica ligado. Presta atenção. Receita de bolo, gente. Compra livro da Ana Maria Braga. Só aí. Liga no Mais Você. Nem sei se passa ainda. Tem, não tem? Lá que aprende receita de bolo. Enfermagem foi feita pra pensar. Exatamente. Agora você pode falar. E aí, gente? Sempre que alguém dá essa deixa de receita de bolo, ela tem que soltar. Gente, eu lembro da minha amiga Ana Maria Braga. Eu acho que pode trazer um bolo aqui um dia, hein, gente? Opa! É porque você não viu o susto da Ana Maria Pinheiro. Na hora que a Lu foi falar da receita da Ana Maria Braga, a Ana Maria Pinheiro já ficou assim, ai meu Deus, vai falar que meu livro é receita de bolo. Não Nossa! Foi ótimo. Né? Mas não, gente, é isso. Receita de bolo é só da Ana Maria Braga. Enfermagem tem que saber pensar. É ciência. Pronto. Exatamente. E é interessante porque a gente tem os treinamentos obrigatórios, que faz parte do desenvolvimento, que é treinamento de legislação, tudo mais, etc. Esses são importantes. Faz parte, né? Que eles tenham isso e no decorrer do ano, de acordo com o levantamento de necessidade de treinamento e LNT. Mas também tem a avaliação individual daquele colaborador. Então, ali eu mapeio tudo que eu tenho que
potencializar naquilo ali. Não é uma fraqueza, são pontos de melhoria, né? A gente tem que deixar isso Todo muito mundo claro. tem, né? Tem uma habilidade boa de dar esse feedback, falar assim, ó, nós precisamos melhorar isso aqui. Né? Você tem isso como negativo, isso é ruim, e etc. Então, até o nosso feedback, mesmo ele sendo negativo, ele precisa ser construtivo para a gente trazer as pessoas. Então, eu vejo que a partir do momento que eu mapeio isso individualmente, Ana, e eu trabalho aquilo individualmente, aí, pessoal, não é trabalhar só no final do ano. É o meu planejamento para o ano todo. O que eu estou colocando ali que diariamente eu vou ter que olhar, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, ou trimestralmente? Eu tenho feito esses pontos de controle com a minha equipe? Eu realmente tenho feito só para cumprir uma tarefa, ou eu estou fazendo dessa atividade algo construtivo e de real desenvolvimento do outro? E eu quero dizer o seguinte, quando você desenvolve o outro, o mais beneficiado é você. Porque se você auto se desenvolve. Então, quando for fazer um feedback, faça o feedback. Não cumpra só que tem que ter, não. E a gente tem também que desvincular do feedback, da ficha funcional, ser algo só negativo. Chame também para dar elogio, para parabenizar. Né? Chame isso. Isso é senso de justiça. É trabalhar a sua equipe com respeito. Né? Então, a gente só lembra da ficha funcional quando tem algo negativo. E o positivo? E as várias coisas positivas que tem. Não é verdade? O PDI, que a gente fala, né, com o Plano de Desenvolvimento Individual, como está sendo? Como está sendo trabalhado? Aquilo ali está sendo trabalhado como estratégia de formação e desenvolvimento de uma equipe de alta performance? Porque, às vezes, eu falo que a própria liderança se auto-boicota. Eu não gosto muito dessa palavra não, sabe, Ana? Mas, às vezes, a gente se auto-boicota. Porque, às vezes, eu estabeleço um plano de treinamento e desenvolvimento, deixo aquilo engavetado, no final do ano, próximo a outra avaliação, eu chamo e despejo tudo. O que gerou de crescimento, de conhecimento, de mudança de modelo mental? Que promoveu de evolução da equipe? Né? Então, se eu quero a equipe de alta performance, eu tenho que investir nessa equipe. Não é perda de tempo, é investimento de tempo. E eu estou disposto a fazer isso? E aí, uma grande questão, Ana, não faça da sua necessidade de desenvolvimento a falta de desenvolver o outro. Porque, às vezes, você não vai desenvolver o outro porque você não conhece, não sabe. E o conhecimento é tão fácil aí hoje, né, gente? Hoje é tão fácil de buscar. Sim, né? Nós várias formamos, eu não sei a fontes, época que vocês formaram, mas quando eu formei, que tanto de livro para casa, tudo. Hoje a gente tem o conhecimento aí, para todo mundo. Né? Só como que eu vou buscar isso? Sim. Eu tenho buscado, eu tenho sido intencional. E eu quero falar um pouquinho dessa palavra da intencionalidade. A gente tem que ser intencional em desenvolver o outro, de buscar deixar a nossa marca no coração do outro e celebrar a conquista do outro. Quando o outro for promovido, quando o outro surgir uma oportunidade interna, a gente celebrar aquilo. Ah, não, você está levando meu melhor funcionário? Não, que maravilha que você está levando meu melhor funcionário. Que ali seja um lugar que saia brilhantes funcionários ali para outros setores. Então, a liderança ela tem que querer isso. Ela tem que almejar isso. Aí não é só da boca para fora não, sabe, Ana? Ela tem que viver, ela tem que sentir. Porque senão o sorriso, o brilho do olho, não combina com o que você está falando. E precisa combinar. A liderança não pode deixar ao acaso, né? Ela tem que provocar. Exatamente. Esse é o papel do líder. E só uma coisa, o que você acha o maior desafio para um líder, uma liderança, assim, principalmente você que está, né, num cargo de gerência, já um nível um pouco mais alto do que a gente tem, né, vários níveis. Um hospital Isso. grande, com eu uma falo equipe assim, grande. os desafios acabam que eles se repetem em proporções Exato. diferentes. O que você enxerga hoje assim como o maior desafio? O maior desafio de uma liderança hoje, eu vejo que é o autoconhecimento. Volto para esse autoconhecimento, porque como que eu vou querer desenvolver o outro, sendo que eu não tenho conteúdo? Sim. Eu preciso desse recheio, eu preciso de entender de mim, para eu ter esse ponto de partida. O outro ponto é engajar a sua equipe, trazer a sua equipe para o cumprimento do seu propósito. Porque a gente fala muito de pop, isso, né? fala muito de técnica e tudo mais, mas como que está o engajamento? Despertar, o levantar de cada um, aquela questão, a motivação de cada um, embora eu fale que a motivação é de cada um, que é o que move você levantar, não depende da sua liderança, não depende do outro. No dia que a gente entender isso, de fato, é o que faz a gente levantar todos os dias para cumprir a nossa jornada, né? Então eu vejo que é isso, é o autoconhecimento e é engajar as pessoas. E o outro ponto também é respeitar as pessoas.
Porque não é porque eu tenho um ritmo acelerado que todos têm que trabalhar nesse mesmo ritmo. Né? Às vezes tem grandes talentos na nossa equipe e a gente entender desses talentos para que tenha um equilíbrio. Sim. E é necessário esse equilíbrio. E é muito bom, né? As equipes diversas, elas crescem muito mais, elas proporcionam muito mais para os nossos pacientes, para as instituições, né? Se todo mundo for igualzinho, com certeza tem alguma coisa que vai ficar faltando. Exato. Então, saber lidar com essas diferenças e potencializar, né, o que cada um tem de melhor, eu acredito mesmo que é um bom segredo. Escutar o outro, né? Sim. Às vezes a gente... Quem falou que a liderança tem que resolver todos os problemas? Às vezes a gente pensa isso e fica sobrecarregado, né? E não resolve. Às vezes a solução vai vir da nossa equipe. E às vezes a gente fazendo a pergunta, qual solução você teria para esse problema? Ótimo. Às vezes a solução seria muito melhor do que a sua. Exatamente. Essa é uma ótima estratégia, né? Tá acontecendo aquele problema e todo mundo vendo te trazer o problema. Quando você leva o problema para a equipe, para que eles ajudem a responder, a resolver, a solução é muito melhor e também faz com que eles sejam mais protagonistas daquilo, né? Não fique só esperando uma resolução pronta aparecer, até ajuda a equipe não ficar só uma equipe reclamona, né? Só reclama, mas não faz parte da solução do problema. Essa é uma ótima estratégia. Eu falo que as mudanças, ela precisa trazer o traço genético da nossa equipe. Então, o técnico tem que fazer parte, o enfermeiro tem que fazer parte, dependendo do que for, a hospitalidade, a limpeza tem que fazer parte, porque às vezes eu quero construir um documento que eu acho que é dessa forma, mas e lá na ponta? Por que não construir junto? Com certeza. Não é porque a gente faz com que a equipe sinta parte. Porque às vezes a gente fala, a equipe faz parte, mas eu não permito que eles participem. E por que não? Aonde que fala que não pode participar, né? É importante entender, né, de tudo isso que falou, todo mundo, cada um tem um perfil diferente, tem perfis comportamentais diferentes, a gente tem que entender isso, até para saber como extrair o melhor de cada um e entender também que cada um tem uma história. Então, o que você falou do respeito é muito importante, a gente precisa ter isso, um líder precisa ter humildade, o que você falou lá no início. É uma coisa, assim, também fundamental. É um princípio que não pode ser negligenciado de forma alguma. Exato. E vamos para um quadro. Não é? Eu acho que o Alexandre está respondendo as coisas tão bem. Tá. Será que na velocidade, já que ele é acelerado... Ele gosta. Vamos ver. Será que na velocidade também as respostas saem boas assim? A gente não combinou nada, eu tô preocupado com essa água aqui, gente. Eu vi um óleo essencial rolando por aqui. Tá, meio preocupado com essa água aqui. Achando que tá querendo desacelerar ele. Mas aqui, Não. Alexandre, a gente respeita as pessoas e gosta da enfermagem do jeito que ela é. Porque aqui a enfermagem pode. Com certeza. E a gente vai para o nosso quadro então, bumerangue. Vamos lá. Bumerangue. A gente joga, você devolve e vai ficar rodando aí. Nossa, vamos que vamos. Vamos que vamos. A pessoa gosta de ser acelerado, ó. Não é? É assim, ó, como é que funciona? Vou falar uma palavra, você vai responder com uma palavra. Isso é um teste cardíaco? Assim? É mais ou menos lá. isso. Entendeu? Pra ver se a saúde está em dia. Nem o teste de esforço, não, nada supera esse bumerangue aqui. Vamos lá. E aí você responde com uma palavra. Às vezes Tenta uma palavra. Se tiver uma frase, beleza. Tudo bem. Vamos ver o que vier vem na cabeça. Enfermagem. Amor e ciência. Líder. Inspiração. Boa. Saúde. Emocional. Trabalho em equipe. Transformar grandes times. Desenvolvimento profissional. Potencializar cada jogador no time. Soft skills. Pensar fora da caixa. Muito bem! Foi brilhante! Parabéns! Brilhou, Alexandre, brilhou. 10. Vamos lá. Tirou 10. O bumerangue não caiu, isso aí. E aqui, como além de testar a potência cardíaca do Vamos lá, né, participante, gente? né? Você já passou com honra e mérito. Tem carne parada por aqui, gente. Sempre tem. Onde tem enfermeiro, sempre tem. Eu ando com Deia na mochila. Meu Deus. Depois o povo acredita, né? Mas tudo bem. Mas enfermeiro sempre dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Mas aqui a gente gosta de valorizar as equipes. Então, para não ficar só a Lu e eu tendo essa honra de poder te fazer várias perguntas, a gente traz alguns representantes da nossa equipe de enfermagem para que também possa fazer perguntas para você. E aí, Alexandre, você vai ter a chance de poder escolher de quem que você quer responder essas perguntas. Da nossa representante dos enfermeiros,
Da nossa representante dos auxiliares de enfermagem ou do nosso representante dos técnicos? É só uma, É hein? só uma. De quem que você quer responder? Nossa. Tananana. Eu vou pegar um enfermeiro. Opa! Primeiro que escolheu os enfermeiros. Você acredita? Muito bem. E por que o enfermeiro? Pode dar a sua Porque nós justificativa. estamos falando de liderança, não é? Isso mesmo. Então, se eu tenho uma liderança que olha para o auxiliar e que olha para o técnico, entenda as suas necessidades, para que a gente possa potencializar isso no dia a dia e cuidando de quem cuida, quem que é essa pessoa? É a O supervisão. enfermeiro. Ela não precisa ser autocrática. Né? E eu falo que Isso a mesmo. liderança ela tem um poder construtivo e destrutivo. Então, vamos colecionar poderes construtivos, né? Por isso, o Adorei. enfermeiro. Então, muito bem. Ótima justificativa. Então, vamos lá para a pergunta que os enfermeiros mandaram. Muitos enfermeiros aspiram a papéis de liderança. Que conselhos você daria a enfermeiros que desejam desenvolver suas habilidades de liderança e seguir um caminho semelhante ao seu? Responsabilidade. Eu vejo que é necessário estudar, buscar, ouvir outros líderes falando sobre o assunto. É importante essa troca. E mais do importante é o quê? É sair da teoria para a prática. Se você lê um livro, vamos tentar praticar capítulos desses livros. Se você viu uma palestra, vamos tentar praticar isso aqui. Eu vi uma reunião diferente, deixa eu tentar fazer essa reunião diferente aqui. Olha, a minha reunião sempre dessa forma, por que eu não posso fazer essa reunião de um jeito diferente? Eu falo, tipo assim, que nós temos que fazer protótipos, mesmo para que a gente desenvolva nossas habilidades. E a gente só desenvolve essa habilidade a partir do momento que eu faço parte, que eu assumo isso. Uhum. Né? A gente não é perfeito. Sim. Mas a gente pode buscar essa perfeição que ela é contínua. Aí eu falo o seguinte, a gente tem o raio do aprendizado. O que é o raio do aprendizado? Não é no contexto negativo não, tá, gente? Eu estou aqui hoje no conhecimento. Eu vou ampliando o meu conhecimento, não vou parar nunca. É isso. Porque hoje eu formei, eu estou num estágio de conhecimento. No decorrer da caminhada, eu vou desenvolvendo, vou melhorando isso. Então, eu entendo que é o seguinte, é você se inspirar nas pessoas que realmente te inspiram, buscar esses pontos e trazer para a prática. Não ser um teórico. É ser teórico prático. Necessidade de aprender e colocar em prática. Que isso sedimenta na gente. Viu só, né, os senhores e senhoras, enfermeiros e enfermeiras? A dica, quer ser um líder como Alexandre, referência? Pega a dica aí dele, lá, né, gente? Ó, Mais do que dica isso daí. É um conselho profissional. com certeza, uma mentoria aqui. Esse podcast foi uma Não é? mentoria. É mentoria. Mas, o que acontece? A gente já tá Acabou caminhando já? pro final. 45 minutos, Menino, passou rápido. não né? passa Nossa, rápido. menina, ó. Mas quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, né? Quando tem muito conhecimento, passa rapidinho. Fantástico. Mas Ainda tem alguma coisa. ainda tem. mais um teste cardíaco. Nós estamos caminhando para o final, mas você ainda vai ter mais uma oportunidade, além de todas, né, que você já teve, de todas as falas que você já teve, você vai ter mais uma oportunidade de poder inspirar os nossos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Pensa, Alexandre, que você teria a oportunidade, o privilégio de poder determinar uma frase by Alexandre Sete para estar presente em todas as carteirinhas de enfermagem de Minas Gerais. Que frase seria essa para inspirar as pessoas da enfermagem? Eu vou até olhar para a câmera agora. Isso aí. Boa! Faça com excelência. O tempo todo faça com excelência. Faça do seu dom e do seu talento algo para você glorificar a Deus. Então faça com tudo. Dá o máximo da sua entrega. Independente do que você tem que entregar para o seu líder, independente do que você tem que entregar para o paciente, faça como se fosse a única oportunidade de fazer. Deixe a sua marca. Construa o seu legado. Olha que lindo! Amei! Foi aquela mensagem ali assim, ó, pra quê? Enxergar a cor do olho do outro, não é isso? Peguei, certeza. muito bem. Você viu, né? Ela pegou. Ela pegou o aprendizado. Nossa, finalizou assim com uma mensagem incrível. Gente, esse podcast aqui realmente foi uma mentoria.
Pena que o nosso tempo aqui é limitado. A gente gostaria de ficar aqui o dia inteiro, porque assunto é o que não falta. Com Tem certeza, muita coisa tem de muita liderança coisa, ó. para a gente desbravar, para a gente saber mais e aprender com o Alexandre. Sim. Eu gostaria de ouvir muito mais, mas como tem muita coisa ainda, ó, se você quiser, ó, pede pro Alexandre voltar, ó, quem sabe ele não tira mais um tempinho pra gente. Não é? Não Vamos é? lá, né? Assunto Alexandre, eu agradeço muito a sua disponibilidade de ter vindo aqui, de ter compartilhado tanta informação, aberto o jogo aqui com o pessoal, né? Gosta de dividir. Você podia, né, ficar escondendo e falar, não vou falar muito. Mas é aquilo que você falou, né? A gente cresce assim, a gente se desenvolve dessa forma, criando parcerias e dividindo com as pessoas o que a gente tem de melhor, para a gente multiplicar. Então, foi, assim, fantástico. Liderança é um tema que eu sou apaixonada, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que nós na enfermagem, eu tenho certeza que a enfermagem precisa desenvolver muito ainda essa habilidade de liderança, os enfermeiros principalmente, acho que a gente resolveria muito dos nossos problemas se os enfermeiros começassem a olhar para isso. Então, por isso que quem assistiu, gente, esse episódio, curte, comenta, mas principalmente compartilha esse episódio com todo mundo, porque nós na enfermagem precisamos desse conhecimento, de tudo que foi compartilhado aqui nessa mesa hoje, porque isso vai te ajudar a crescer na sua profissão, na sua carreira e na sua vida. Liderança a gente leva para tudo na vida. Com certeza. A gente fala que quando nos formamos, muitas vezes parece até injusto, né? Porque a gente nasce líder, a gente já começa muitas vezes inexperientes e sendo líder. Então, claro que a liderança pode ser um pouco mais nata para uns do que para outros, mas indiscutivelmente é algo que a gente precisa desenvolver de forma contínua. Então, eu também queria te agradecer muito por todas essas falas assertivas que ajudam, que inspiram não só a sua equipe, né, que tem o prazer de trabalhar com você, mas agora de inspirar e ajudar vários outros membros aí da nossa enfermagem. Muito obrigada, Alexandre. Eu agradeço. E deixa a sua mensagem, né, Lu? Deixa uma mensagem, sua mensagem final, e suas redes. Se quiser deixar redes sociais. Fique à vontade. Olha, a minha mensagem final é: a sua vida você está escrevendo um livro. Quando você chegar lá para os 90, 120 anos, você gostaria de ler o seu livro que você escreveu? E lembre, o protagonista dessa história e desse livro é você. Como tem sido escrita essa história? Né? Quem quiser me seguir no LinkedIn, Alexandre.7, estou lá à disposição. Um grande abraço para vocês e agradeço imensamente a oportunidade. Muito Foi bem. maravilhoso. E você falou de livro, eu acho. Você já escreveu um livro da sua história? Ainda não. Ela está em construção, mas não foi colocado no papel ainda. Então, eu acho que você devia escrever um livro mesmo. Mas quem sabe? Olha, Tá? conhece. Aí, né? Fica Fica a pulga aí, fica a Porque a dica. enfermagem Pode! né? Muito bem. Hoje nós tivemos a honra de ter a participação de um enfermeiro brilhante, maravilhoso, que nos inspira e que faz toda a diferença para a enfermagem. E pensando nisso, como você já sabe, vamos refletir até o nosso próximo encontro. Parafraseando o nosso querido Cortella, o Alexandre, ele faz toda a diferença na enfermagem. Mas e você? Se você não existisse na enfermagem, que falta você faria? Para pensar, Nossa, né, deixa gente? até um silêncio. Ah lá, você viu, né? Essa foi na alma, no coração. É assim que a gente Essa é gosta. profunda. Então, gente, assim encerramos mais um Enfermagem Pode!